Com as bênçãos de Deus, damos início à quinta sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador-geral do Atleta fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e aproveitando também que faça a de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e, por conseguinte, a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Capítulo 5. Senhor, dá ouvido às minhas palavras, escute o meu clamor, atenda a voz da minha súplica, Rei e Deus meu. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado. Direitos da criança e do adolescente. Artigo 86. A política de atendimentos dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Presença de... Coloco em discussão a ata da terceira sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada em 20 de fevereiro de 2017. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da terceira sessão ordinária da 7ª legislatura. Coloco em discussão a ata da terceira sessão extraordinária da 7ª legislatura, realizada no dia 20 de fevereiro de 2017. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata. Coloque em discussão a ata da 4ª sessão extraordinária da 7ª legislatura, realizada em 22 de fevereiro de 2017. Discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 8/2017. Anuncio o recebimento do projeto de lei 9/2017. Anuncio o recebimento do projeto de lei 10/2017 e anuncio também o recebimento do projeto 11/2017. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento de número 108/2017. Requerimento 108/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, requeremos, nos termos do artigo 247, inciso 3 do Regimento Interno, concessão de regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei número 9/2017, que dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional suplementar. Sala Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de março de 2017, geral da Atleta, professora Meire Barbosa, Carlos Natal. Justificativa. Entendemos necessária a votação do referido projeto para assegurar o pagamento das despesas que trata o projeto de lei número 9/2017. Anuncio o recebimento do projeto de lei 3/2017L, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral. Anuncio o recebimento do projeto de decreto legislativo 1/2017. Anuncio o recebimento do projeto de decreto legislativo 2/2017. Anuncio o recebimento do projeto de decreto legislativo 3/2017. Comunico que o troféu Figueroa, por acordo das lideranças, será concedido para a senhora Odorica Tereza Rodrigues, por indicação do vereador-geral do Atleta, e a senhora Antônia Crispim Capucho, por indicação da vereadora Meire Barbosa. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 99/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Aníbal Pereira Maciel, ocorrido no dia 23 de fevereiro de 2017. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 24 de fevereiro de 2017, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento número 100/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Paula Silva Alves, ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2017. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 24 de fevereiro de 2017, Bengala, vereador. Requerimento número 107/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata pelo voto de pesar da senhora Maria Aparecida dos Santos Pereira, ocorrido no dia 26 de fevereiro de 2017. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências.
Sala de Sessões, plenário, vereador Ronaldo Silva, 6 de março de 2017, bem Eduardo Delegacia, vereador. Façamos então um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Aníbal Pereira Maciel, senhora Paula Silva Alves e senhora Maria Aparecida dos Santos Pereira. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 84 de 2017. Senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que a queda de árvores pode ocasionar acidentes graves, considerando que temos riscos de queda de galhos e até mesmo árvores no asfalto e nas fiações elétricas, colocando em risco seus moradores, considerando que para evitar tais fatos se faz necessária a poda de árvores que apresentem riscos de queda que requeira mesa ouvido plenário, seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. É possível a realização de poda das árvores na Rua dos Pinheiros, Jardim Uruguai, em frente ao número 203. Caso positivo, quando? Caso negativo, por quê? Sala de Sessões, vereador Ronaldo Silva, 21 de fevereiro de 2017, Beto, vereador. Requerimento 85/2017. Senhor presidente e senhores vereadores. Jovens de nossas cidades, praticantes de skate, portanto, usuários da pista de skate, reivindicaram ao prefeito Bimbão melhorias na mesma, especialmente sobre o desenho da pista, uma vez que em sua construção não foram ouvidos os usuários, sendo ela construída em condições desfavoráveis à prática do esporte, o que praticamente impossibilita a sua utilização em todo o circuito. No local observamos ainda a necessidade de roçada, instalação de bebedouros e banheiros, além da realização de manutenção geral. Diante disso, que requer a mesa do vídeo plenário, ser associado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. É possível a realização de manutenção geral na pista de skate com realização de roçada, pintura e manutenção geral? 2. É possível instalação de bebedouro e construção de banheiros? 3. Com auxílio do engenheiro, pode o senhor prefeito realizar reforma e remodelar parte do circuito da pista? 4. A todos os itens anteriores informar, em caso positivo, sobre a previsão e, em caso negativo, informar os motivos. As sessões, vereador Ronaldo Silva, 24 de fevereiro de 2017, Eduardo Delegacia, vereador. Requerimento 86/2017. Senhor presidente e senhores vereadores. Ao final da rua José Nicolau de Moraes, no local conhecido como Torre, houve em tempos passados uma preocupação. O certo é que residem no local diversas famílias que constituíram no local um bairro. Tal existência não pode ser negligenciada pelo Poder Executivo e hoje a principal questão que se requer ao município é a instalação de água nas unidades residenciais presentes. É tamanha a importância da atividade, uma vez que leva as torneiras daquelas residências a algo indispensável à vida. Diante disso, é que requer a mesa do vídeo plenário, seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Há possibilidade de implantação de água nas residências acima? 2. Pode o senhor prefeito requerer saber a execução do serviço, se sim, quando, se não, por quê? Em anexo, foto local, fica o presente requerimento à disposição dos vereadores, que acharem por bem assinar o documento. Sala de Sessões, vereador Ronaldo Silva, 21 de fevereiro de 2017, Eduardo Delegacia, vereador. Requerimento 87/2017. Senhor presidente e senhores vereadores. Considerando a degradação da pavimentação asfáltica da rua Jaziel do Prado Ferreira, a turma do número 310, considerando que tal degradação ocasionou um buraco no local, e este vem causando transtornos nos moradores e alto risco de danos aos veículos que por ali transitam. É que requer a mesa do vídeo plenário, seja oficiado do senhor prefeito, sendo as seguintes informações. 1. A possibilidade de realizar o devido reparo da pavimentação asfáltica? 2 e 5 anos. 3 serão por quê? Sala de Sessões, vereador Ronaldo Silva, 20 de fevereiro de 2017, Edmo Bufeta, vereador. Requerimento 88/2017. Senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que a Sabesp realizou a perfuração da pavimentação asfáltica na rua Rio Grande do Sul, na altura dos números 35 e 51, e não realizou o reparo desta, considerando que o buraco deixado no local vem causando transtorno aos moradores e alto risco de danos aos veículos que por ali transitam, que requer a mesa do vídeo plenário, seja oficiado da Sabesp para que preste as seguintes informações. 1.
Há possibilidade de realizar o devido reparo da pavimentação asfáltica? 2, se 5 anos. 3, se não, por quê? Sala de Sessões, vereador, no dia 20 de fevereiro de 2017, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 89/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a rodovia Raposo Tavares é a única rodovia que passa pelo nosso município, servindo para o deslocamento do nosso município para outros municípios. Considerando que muitos moradores do nosso município precisam da estrutura da cidade de Sorocaba para comprar, trabalhar, lazer, educação, saúde, enfim, diversas atividades. Considerando que muitos moradores do nosso município precisam da estrutura da cidade de Sorocaba para compras, trabalho, lazer, educação, saúde, enfim, diversas atividades. Considerando que um bom trecho dessa rodovia, especialmente o que abrange a nossa cidade, está concedido para a empresa Via Oeste. Considerando que em nosso município, existir cobrança de pedágio, aqui requer a mesa vida plenária certificada da Via Oeste para que preste as seguintes informações. 1. Seria possível a isenção de cobrança de pedágio para os municípios ou para os munícipes aluminenses que tenham residência comprovada na cidade? 2. Se positivo, quando? 3. Se negativo, por quê? 4. Existe alguma cidade que tenha isenção de cobrança do pedágio? 5. Se positivo, especificar a cidade e o motivo da isenção. Sala de Sessões, vereador Orlando 20 de fevereiro de 2017, Renatinha Watanabe, vereador. Requerimento número 90/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que vários munícipes reclamam da sinalização das lombadas da Avenida Santiago, que estão sem a pintura necessária para a utilização dos motoristas. Considerando que o relato pode ocasionar vários problemas para os munícipes que ali residem, sendo que ali existe uma escola. Considerando que há grande risco de acidentes, tendo em vista o grande fluxo de alunos e de veículos, principalmente os horários de entrada e saída dos estudantes. E aqui requer a mesa do plenário, seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Poderia o executivo realizar a pintura das referidas lombadas e providenciar a devida sinalização? 2. Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 23 de fevereiro de 2017, Bengala, vereador. Requerimento 91/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que vários munícipes reclamam da falta de placa de identificação das ruas da cidade, considerando que em diversas ruas as placas de identificação com os nomes de rua estão ilegíveis, considerando que as placas de identificação são de extrema importância para possibilitar a visualização aos motoristas e pedestres na localização dos endereços, considerando que nosso município há um grande número de comerciantes que dependem da correta identificação das ruas para que possam receber os produtos. Considerando que alguns de nossos munícipes estão deixando de receber em suas residências suas correspondências. É que requer a mesa do plenário, serviçado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Poderia o executivo realizar a manutenção dessas placas e instalar outras onde não tem? 2. Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 23 de fevereiro de 2017, Bengala, vereador. Requerimento 92/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que há pouco tempo foi reinaugurado o campo de futebol Tarcísio Marinho de Alcântara, considerando que no local foi realizada a reforma dos lambrados e vestiários, bem como o replantio de grama, considerando que em visita ao local foi constatada a má conservação, como mostra as fotos anexas, com a falta dos portões laterais, considerando que foi gasta uma verba alta para que fosse feita essa obra, devido a várias reclamações de munícipes com a alegação de que não havia um local decente para poder praticar o futebol. É que requer a mesa do plenário seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Poderia o executivo informar quem é o responsável pela conservação e manutenção do local? 2. Caso não tenha, poderia o executivo designar uma pessoa para cuidar do local para evitar esses acontecimentos? 3. Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 23 de fevereiro de 2017, Bengala, vereador. Requerimento 93/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que vários munícipes reclamam da qualidade do sinal dos telefones celulares nos bairros de nosso município, considerando que em nosso município numerosa parte da população reside nos bairros considerados rurais, considerando que a baixa qualidade dos serviços prestados acarreta aos moradores diversos problemas, considerando que também recebemos reclamações dos moradores residentes na região central, considerando que nos bairros rurais há diversas empresas comerciais e industriais com necessidade de comunicação de qualidade via telefone celular,
Considerando também que muitos munícipes não podem utilizar da telefonia celular devido à falta de sinal em vários locais. Considerando que é urgente o contato com as empresas Vivo, TIM e Claro para que façam um levantamento do sinal em nosso município e corrijam os problemas. Dentro do exposto aqui, requer a mesa ouvida plenária ser oficiada às empresas citadas para que nos responda. 1. A possibilidade de fazer a manutenção com a instalação de equipamentos e novas antenas para que haja melhoria do sinal de telefonia celular em nosso município, principalmente nos bairros rurais. 2 e 5 anos, se não porque. Sala de sessões, vereador Anderson, 23 de fevereiro de 2017, Bengala, vereador. Requerimento 94/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, para fins de esclarecimentos, vem requerer seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Detalhar a quantidade e os nomes dos professores contratados pelo município para atuar como eventual junto à rede de ensino, informando inclusive a respectiva formação de tal profissional. 2. Gentileza detalhar em que matérias esses profissionais eventuais estão atuando, maiormente por sua suposta reclamação recebida desse vereador de que há incompatibilidade entre a formação e a matéria lecionada. 3. Esclarecer se foi convocado algum candidato aprovado em processo seletivo, concurso público, para atuar como professor na rede pública de ensino no ano de 2017. 4. Caso seja negativa a resposta do item 2, gentileza detalhar o que impede tal contratação desses profissionais, tendo em vista a notícia de que houve a contratação de professores eventuais em detrimento destes. 5. Gentileza ainda esclarecer se há prazo para o chamamento dos aprovados em concurso, processo seletivo, maiormente pela questão legal, maiormente por conta de reclamações da contratação de eventuais em detrimento destes. 6. Caso seja positivo, gentileza detalhar quais os professores convocados em 2017 que foram aprovados em concurso público ou processo seletivo, informando ainda a matéria escolar que irão lecionar. Sala de Sessões, vereador Anderson, 23 de fevereiro de 2017, Alexandre Rogério Amaral, vereador. Requerimento 95/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, na noite do dia 22 de fevereiro, este vereador esteve no pronto-socorro municipal e constatou a total deficiência de iluminação, tanto da área externa quanto da área interna, situação que prejudica não só os pacientes em si, mas a realização do trabalho dos profissionais que ali atuam. No caso, além da pouca iluminação externa, há de se pontuar que internamente a grande maioria dos pendentes de iluminação estão sem as lâmpadas, o que sinceramente não entendemos o motivo, maiormente pela simplicidade do reparo. Ademais, notamos ainda que não vem sendo cumprida a lei municipal que obriga a fixação seja colocada na recepção os dados dos profissionais médicos presentes no plantão. Nesse sentido, requer na mesa ouvida do plenário seja encaminhado esse requerimento ao executivo para que preste as seguintes informações. 1. Pode o executivo providenciar a colocação de lâmpadas de iluminação na área interna e externa do pronto-socorro? Se 5 anos, se não por quê? 2. Pode o executivo determinar seja cumprida a legislação que determinada que seja identificado em local visível o nome e registro do profissional presente ao plantão? Se 5 anos, se não por quê? Sala de Sessões, vereador Anderson, 23 de fevereiro de 2017, Alexandre Rogério Amaral, vereador. Requerimento 96/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando o disposto na Lei 13/2011, de autoria deste vereador, que institui a política antidroga nas escolas, rede pública e privada do município de Alumínio, vem requerer informações se já houve algum tipo de programação, estudo por parte do Departamento de Educação quanto ao seu cumprimento, esclarecendo as medidas a serem tomadas e implantadas na rede de ensino. Sala de Sessões, vereador Anderson, 23 de fevereiro de 2017, Alexandre Rogério Amaral, vereador. Requerimento 97/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na Lei 8/2010, de autoria desse vereador, que dispõe sobre a emissão de declaração de quitação anual dos débitos do imposto sobre a propriedade predial territorial urbana, vem requerer informações se tal procedimento será adotado nesse ano pela administração, quando da emissão dos carnês de tais tributos e, em caso negativo, justificar o motivo. Sala de Sessões, 23 de fevereiro de 2017, Alexandre Rogério Amaral, vereador. Requerimento 98/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a atual situação financeira do nosso país, considerando que muitos munícipes vêm enfrentando dificuldades, contudo,
possui interesse em regularizar seus débitos tributários. Considerando o interesse da Prefeitura em receber tais débitos, em especial o IPTU, e que requer a mesa do plenário seja oficiado pelo prefeito para que nos informe quanto à possibilidade ou não de envio de projeto que permita e viabilize o parcelamento do IPTU em atraso, permitindo com isto a oportunidade do devedor saldar sua dívida e também haver o acréscimo de arrecadação, justificando eventual prazo de envio ou motivo que justifique a resposta. Sala de Sessões, 23 de fevereiro de 2017, Alexandre Rogério Amaral, vereador. Peço para discutir esse requerimento. 5 minutos com a parte, vereador. A questão de parcelamento de IPTU em atraso, a gente vê em várias cidades, por exemplo, Mairim, que inclusive foi votado recentemente, um programa que autorizava o executivo a parcelar tanto o débito que não havia sido vencido há 5 anos, como o débito já cadastrado em processos judiciais. No passado aqui, o vereador Eduardo da Delegacia, salvo engano, a gente inclusive fez um requerimento conjunto sobre isso, e a época a administração anterior entendeu que não deveria se enviar um projeto desse, entendendo que o valor do município de Alumínio, proporcional ao que recebia, era, não inexpressivo, mas era um valor relativamente pequeno. Em torno aí de, por município no orçamento, em torno de R$300 mil, e se você diluir por habitantes, então chegaria a um número muito pequeno. Mas, assim, a gente está fazendo essa sugestão aí para o prefeito, por quê? Porque tem muito cidadão que quer regularizar o débito. E tem muitas pessoas que às vezes procuram, que estão devendo aí 700, 800, R$1.000, né, de IPTU. E a gente sabe que uma lei vindo nesse sentido, permitindo o parcelamento, pode facilitar a vida do cidadão que deseja andar em dia com os seus tributos. E, evidentemente, que, na atual circunstância, qualquer numerário, ainda mais o IPTU que vem direto para o cofre do município, é uma tributação muito bem-vinda. Então, fica aqui um requerimento indagando aqui com relação a esse estudo, mas como uma forma aí de sugestão. Acredito que seja um projeto interessante para a cidade. Hoje, às vezes, a pessoa recebe aí a dívida ativa, tem que contratar advogado para estar representando, é chamada no fórum, pode parcelar aqui via prefeitura. É assim, então fica aí a sugestão para a administração. Lembro que a administração anterior não quis enviar esse projeto, uma situação, né, que eles entendiam que não era pertinente, mas que agora fica essa sugestão que venha um projeto nesse sentido, permitindo que o cidadão de bem, o cidadão que luta para ter o seu nome sem nenhuma dívida, que ele tenha a opção de parcelar o seu débito em quantidades maiores. Hoje a prefeitura, se eu não me engano, dependendo do vencimento, em até 12 vezes. Então fica aí a sugestão, pedindo aos colegas a aprovação do requerimento. Obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento 98. O vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Étimo Bofete. Geraldo Atleta, aprova. Professora Meire. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprova. Carlos Natal. Aprova. Bengala. Aprova. Beto. Requerimento 98/2017, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 101/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que os moradores da rua Goiás relataram para esse vereador a necessidade de redução do volume de água que passa pelo cruzamento com a rua Pernambuco nos tempos chuvosos, considerando que se faz necessária a implantação de um tarjetão para a redução das águas pluviais, a que requer a mesa do plenário, seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. A possibilidade de implantação de tarjetão no referido local. 2. Caso positivo, quando será realizada a obra? 3. Caso negativo, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 24 de fevereiro de 2017, Beto, vereador. Requerimento 102/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando os problemas relatados dos moradores da rua Porto Seguro, da Vila Paraíso, quanto à falta de bueiro no meio-fio que margeia a praça 8 de março. Considerando que as águas das chuvas que descem pela rua Porto Seguro ficam empoçadas no referido meio-fio, é que requer a mesa do plenário ser oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. A possibilidade de implantação de bueiro no referido local. 2. Caso positivo, quando será realizada a obra? 3. Caso negativo, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 24 de fevereiro de 2017, Beto, vereador. Requerimento 103/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a necessidade de manutenção na estrada municipal Aurora Coelho Serione,
pois está tomada pelo mato, considerando que tal via é sinuosa e com grande movimentação de veículos, ônibus, caminhões e também de pedestres. Considerando que tal via não possui calçadas pavimentadas e o trecho que as margeiam estão totalmente tomadas pelo mato, obrigando os pedestres a caminhar pela via, expondo-os consequentemente a sérios riscos. É que requer a mesma veterinária seja oficial do senhor prefeito as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade de fazer a roçada no local acima citado? 2. Se positivo, quando? 3. Se negativo, por quê? Sala de sessões, 24 de fevereiro de 2017. Renatinho Watanabe, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que está escrito no requerimento 104, que a rua Porto Seguro, Vila Paraíso, encontra-se com muito mato e árvores. Considerando que tais árvores correm o risco de cair em algumas residências. Considerando também que a proliferação de bichos próximos às residências, além do aspecto horrível que fica caracterizado quando passamos pela referida rua, é que requer a mesa do vídeo plenário especial do senhor prefeito solicitando as seguintes informações. 1. O requerimento solicita que seja oficiado ao senhor prefeito e também à Defesa Civil. 1. Existe possibilidade de efetuar roçado no local citado? 2. Em caso positivo, quando poderá ser realizada? 3. Em caso negativo, o que impede a realização da roçada? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 24 de fevereiro de 2017, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 105/2017, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que a Sabesp realizou a perfuração da pavimentação asfáltica na Rua dos Bandeirantes, altura dos 54, Alto de Teraré, e não realizou o devido reparo. Considerando que o buraco deixado no local vem causando transtornos nos moradores e alto risco de danos aos veículos que por ali transitam, que requer a mesa do vídeo plenário, seja oficiada a Sabesp para que preste a seguinte informação. 1. Há a possibilidade de realizar o devido reparo da pavimentação asfáltica? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 20 de fevereiro de 2017, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 106/2017, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que a Sabesp realizou a perfuração da pavimentação asfáltica na rua Silvio Ribeiro, altura do número 40, Alto do Teraré, e não realizou o reparo devido. Considerando que o buraco deixado no local vem causando transtorno aos moradores e risco de dano aos veículos que por ali transitam, que requer a mesa do vídeo plenário, seja oficiado da Sabesp para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de realizar o devido reparo da pavimentação asfáltica? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 20 de fevereiro de 2017, Edmo Bofete, vereador. Cito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 69/2017. Solicita a instalação de ventiladores no centro comunitário do bairro de Tararé. Edmo Bofete, vereador. Indicação 70/2017. Solicita a limpeza da viela que interliga as ruas Modesto Serione e Honorina Rios Carvalho Melo, Vila Brasilina. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Indicação 71/2017. Solicita a colocação de cascalho na rua Antônio Sampaio da Silva, bairro do Irema. Edmo Bofete, vereador. Indicação 72/2017. Solicita a retirada de entulho e ferrugem jogado ao lado da casa lar no bairro de Irema. Bengala, vereador. Indicação 73/2017. Solicita manutenção na luminária da viela localizada na rua Arlindo Taraborelli, Granja Modelo. Bengala, vereador. Indicação 74/2017. Solicita manutenção na iluminação da viela localizada na rua José Pires de Arruda, Granja Modelo. Bengala, vereador. Indicação 75/2017. Solicita pavimentar a estrada municipal Horácio Lourenço até a divisa com o município de Mairinque. Geraldo Atleta, vereador. Indicação 76/2017. Solicita pavimentação da rua Thompson Nunan, bairro Fepasa. Geraldo Atleta, vereador. Indicação 77/2017. Solicita recapear a estrada municipal Jaziel do Prado Ferreira, que liga a Avenida Santiago aos bairros de Tararé e Alto Tararé. Geraldo Atleta, vereador. Indicação 78/2017. Solicita o corte de árvore com risco iminente de queda na estrada de Irineu Rezende, altura da pista de caminhada, bairro Brequituba. Edmo Bofete, vereador. Temos inscrito agora ao tema livre. Ouviremos com prazer a aniversariante, professora Lucimeira Aparecida de Almeida Barbosa. 15 minutos com a parte, vereadora. Boa noite a todos. Eu não poderia deixar de aproveitar a data, né, do meu aniversário e a Semana da Mulher para falar um pouquinho sobre essa semana tão importante, né?
Primeiro, eu gostaria de dizer que fiquei muito feliz com a programação do Departamento de Cultura, onde instituiu a primeira semana, né, da mulher em alumínio, e isso é muito importante, porque é a partir de discussões que a gente consegue mudar alguns conceitos dentro da sociedade. Eu vou começar lendo um trechinho de um texto que eu gosto muito, que é da Adélia Prado, que se chama Com Licença Poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que trocam trombeta, anunciou: vai carregar a bandeira, cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. O que ela diz aqui nesse texto? Que carregar a bandeira para a mulher é um fardo muito pesado ainda. Ou seja, é um fardo que a mulher carrega diariamente, né? Porque nós, para conseguirmos nossos espaços, nós temos que, né, ter brigas muito árduas ainda. E muitas vezes as pessoas perguntam por que algumas classes têm data, né? Por que tem o Dia da Mulher, por que tem o Dia da Consciência Negra? Para haver uma data e essa data ser discutida e lembrada, tem que haver repressão, tem que haver alguém que sofre por alguma coisa, né? Então eu trouxe alguns dados aqui para a gente justificar, se é que precisa de alguma justificativa, essa, né, comemoração dessa semana que está sendo tão importante no município e no Brasil inteiro, assim como no mundo. No Brasil, hoje, eu coletei alguns dados, nós contabilizamos assassinatos de 4,8 a cada 100 mil mulheres, né? Então, esse ranking coloca, né, esse número coloca o Brasil como quinto no ranking mundial. 50,3% desses assassinatos foram cometidos por familiares, né? No Brasil, hoje, as mortes representam 13 homicídios femininos diários. O mais interessante é que, nesses homicídios, houve um aumento de 54% em 10 anos de mulheres negras. Em contrapartida, houve uma diminuição de homicídios de 9,8% entre mulheres brancas. Ou seja, aquela mulher da periferia, aquela mulher que vive, né, às margens da sociedade, teve um aumento também desse número de homicídio. A violência sexual no Brasil, ela foi concluída uma pesquisa em 2016, que 89% das vítimas são de sexo masculino, 70% são de crianças e adolescentes do sexo feminino, tá? E assim vai, né? Se a gente pegar os relatos de aumento, a partir da Lei Maria da Penha, a gente teve aumentos absurdos de violência contra a mulher, assim como 44,74% no número de relatos de violência, né, física, 325% de cárcere privado, 129% de violência sexual, 151% de tráfico de pessoas. Ou seja, apesar da lei ser importante, todos saberem da existência da Maria da Penha, isso não fez com que diminuísse os crimes contra a mulher no Brasil. Uma outra pesquisa do ano passado conta que 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos no país. 91% dos homens, né, em contrapartida, dizem considerar que bater em mulher é errado em qualquer situação. Então é meio incoerente, né? Se bater em mulher é errado, por que os números aumentam tanto, né? 1 em cada 5 mulheres consideram já ter sofrido alguma vez algum tipo de violência que partiu de algum homem conhecido ou desconhecido. O parceiro, né, marido ou namorado, é o responsável por mais de 80% dos casos reportados. Em 2015, 527 mil pessoas foram estupradas no Brasil, 89% do sexo feminino. Eu impliquei com o sexo masculino. Então, esses dados justificam a leitura do trechinho do texto da Adélia Prado, que eu fiz no início, falando que carregar a bandeira para a mulher é um fardo muito pesado.
E não é uma fala sexista somente, não é dizer que a mulher sofre todos os dias. Não, para estar hoje aqui falando com vocês, muitas mulheres morreram, muitas mulheres apanharam, né? E a gente percebe que a luta ainda é muito grande, apesar de já ter tido uma melhoria. Então, eu gostaria de destacar a importância dessa data, dizer que ela tem um motivo para existir, né, o 8 de março, e dizer que as mulheres estão avançando muito, mas não para tomar o espaço do homem, mas sim para uma igualdade de fato, né? Igualdade em condição de trabalho, igualdade com relação a direitos trabalhistas, né? Seja de condições de trabalho ou de salário, igualdade também com relação ao respeito que se tem no ambiente, né, profissional. Um outro dado que chama muita atenção aqui na nossa região, só para finalizar, na nossa zona eleitoral, que é a 131, né, que abrange Araçariguama, São Roque, Alumínio e Mairinque, somos 2 mulheres apenas eleitas, né? Lili Aymar, como prefeita de Araçariguama, e professora Meire, eleita em Alumínio. Então, assim, às vezes eu falo para as pessoas que eu fui a única vereadora eleita na minha zona eleitoral, e as pessoas entendem isso como alguma coisa positiva. Nossa, que legal, né? Você foi a única eleita. Não é legal. Não é legal, né? Eu acho que não tem que ficar levantando bandeira com relação a quantas mulheres e quantos homens, mas com certeza deveria ter uma maior representatividade dentro da política. Nós éramos pouco mais de 10%. A partir da eleição passada, nós somos menos de 10%. Isso não pode acontecer. Então, eu gostaria de cumprimentar todas as 3 mulheres presentes, me incluindo, né, a Simone, a Carla, né, e a mim mesma, gostaria de cumprimentar pela semana, né, e que nós, e a Vivian também, ali, né, Vivian, desculpa, e que nós consigamos representar a nossa classe, porque somos profissionais, né, eu não sou mãe, mas, né, profissionais, mães, esposas, e isso não diminui a nossa qualidade no trabalho ou, né, de contribuição para a sociedade. Obrigado. Agradecer aos vereadores a atenção à minha fala. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Caso não haja nenhum outro colega inscrito no tema livre, solicita seja suprimido o intervalo regimental. Tá. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir o intervalo regimental em discussão. Tem um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre. Fica, então, suprimido o intervalo regimental. Passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do requerimento de número 108, 2017. Solicita ao secretário, vereador Geraldo Atleta, que faça a leitura do mesmo. Requerimento 108/2017. Senhor presidente, senhores vereadores. Requeremos, nos termos do artigo 247, inciso 3 do Regimento Interno, concessão de regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei 9/2017, que dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional suplementar. Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de março de 2017, Geraldo Atleta, professora Meire e Carlos Natal. Justificativa. Entendemos necessária a votação do referido projeto para assegurar o pagamento das despesas que trata o projeto de lei 9/2017. Geraldo Atleta, vereador. Coloco em discussão o requerimento 108 de 2017. Em discussão. Tem um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Pode fazer a votação nominal, senhor presidente? Pedido do vereador Dr. Alexandre, solicito que seja feita a votação nominal do requerimento. Edmo Bolfete. Aprova. Geraldo Atleta, aprova. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Rejeito. Carlos Natal. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Aprovo. Requerimento 108 de 2017, aprovado por 7 votos, contra 1 de rejeição. Passamos, então, diretamente à discussão única do projeto de lei 9/2017, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Mensagem número 9/2017. Alumínio, 3 de março de 2017. Senhor presidente, encaminhamos à superior da deliberação desta Casa de Leis o incluso projeto de lei número 9/2017, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil. O presente projeto de lei visa atender despesas com a ficha 154, que é sobre suplementação
que se torna necessário para atender as despesas com a demanda de eventos e lazer para o ano 2017, para os quais os recursos existentes se revelam insuficientes. Informamos ainda que os créditos serão cobertos com o remanejamento de dotações orçamentárias das fichas 156 e 158 do próprio Departamento Municipal de Esporte e de Lazer. Pelo exposto e dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre utilidade para apreciação e aprovação da matéria. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, extensivo aos seus pares, nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 9/2017, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$100.000 para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente. 02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.06.00, Departamento Municipal de Esporte, Lazer e Cultura. 02.06.02, Divisão de Esporte e Lazer. Atividade 27.182.006.2004, manutenção das atividades executivas, tesouro, elemento de despesa. 3.3.90.39.00, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas. Ficha 154, R$100.000, total R$100.000. Artigo 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da redução da seguinte dotação do orçamento vigente. 02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.06.00, Departamento Municipal de Esportes e Lazer e Cultura. 02.06.02, Divisão de Esportes e Lazer. Atividade 27.812.006.017, Reforma e manutenção de unidades esportivas. Elemento de despesa 4.4.90.51.00, obras, instalações, ficha 156, R$50.000. Atividade 27.812.006.057, construção de quadras poliesportivas. Elemento de despesa 4.490.51.00, obras, instalações, ficha 158, R$50.000. Total R$100.000. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Prefeitura Municipal de Alumínio, 3 de março de 2017, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei acima mencionado visa a abertura de crédito adicional suplementar destinado a despesas do Departamento de Esporte, Lazer e Cultura. Os créditos adicionais suplementares estão previstos nos artigos 41, inciso 1 da Lei 4.320/64 e são destinados para suprir dotações orçamentárias já existentes, mas que estão com saldo insuficiente para acorrer a determinada despesa. Assim, o projeto indica as dotações a serem suplementadas, bem como de onde partirão os recursos para cobri-las, com a anulação parcial de outras dotações. Por essa razão, entendemos que nada impede sua apreciação. Não há prazo para sua deliberação. Deve ainda ser apreciada em discussão única e para sua aprovação necessita os votos da maioria simples dos senhores vereadores, conforme artigos 259 e 272 do Regimento Interno, respectivamente. Salvo melhor juízo, ao parecer, Alumínio, 6 de março de 2017, José Augusto Pinto Amaral, diretor jurídico. Coloco em discussão o projeto de lei em discussão. Peço para discutir o projeto. Pois não, vereador, 15 minutos. Bom, nós votamos, primeiramente, contrário ao requerimento dos colegas, por entender a questão do tempo. Esse foi um projeto que chegou aqui na Câmara, pelo menos nas minhas mãos, após as 5 horas da tarde. Vou aprovar o projeto. O vereador Geraldo fez uma explanação dos assuntos, das dificuldades lá com o departamento, dos projetos que existem, né? Isso é importante. A gente que, às vezes, não tem o acesso a tantas informações, o vereador Geraldo passou alguns eventos, e se torna importante. Só gostaria de ressaltar, senhor presidente, 2 aspectos aqui nesse projeto, que diz respeito, primeiro, à questão da mensagem. Se vocês notarem a mensagem, se a gente reclamava que da gestão anterior já era reduzido, essa veio bem singela a mensagem. Praticamente explica que é lazer e eventos e não passa, pelo menos, alguns outros detalhes. É um ponte e existe uma lei que essa Câmara aprovou que exige a questão do detalhamento. E a questão do tempo. Hoje nós aprovamos aqui um requerimento sobre manutenção de área esportiva, né, e você tira justamente uma verba de reforma de área esportiva, só para alertar. Então, fica o meu voto favorável ao projeto, né, a gente sabe que e até porque está se tirando de dotações dentro do mesmo departamento, então,
a gente expressa a aprovação ao projeto, mas apenas com essa ressalva com relação da mensagem do projeto e da questão de urgência. Então, são minhas considerações, presidente. Discussão. Peço para discutir, presidente. 15 minutos com a parte. Obrigado. Então, acho que, Alexandre, essa colocação que você acabou de fazer, ela vem sendo questionada por todos os vereadores, né? Nós também sentimos necessidade de fazer uma leitura com um pouco mais de tempo, né? De ter em mãos um pouco mais cedo para poder analisar, né? Nós entendemos, nós sentamos para conversar sobre o projeto um pouco mais cedo, e é importante mesmo que se passe para o prefeito que esses projetos vão chegar um pouco mais cedo, com um pouco mais de antecedência aqui para a gente. Mas isso é uma necessidade que outros vereadores também sentiram, né? Nós sempre falamos sobre essa questão do tempo e da mensagem também, que está bem incompleta, chegando aqui. Obrigado. Continua a discussão. Peço para discutir. Pois não, 15 minutos com a parte, vereador. Bom, a lei que instituiu essas questões da mensagem, de a mensagem vincular ao projeto, foi uma lei de minha autoria. Eu cobrei incansavelmente a administração passada e, obviamente, vamos cobrar essa administração também. A questão de tempo de projeto, com o presidente da Câmara, se os vereadores observarem, obviamente eu não coloquei em pauta extraordinária nessa sessão nenhum dos projetos, porque já vinha falando isso, expliquei isso ao prefeito, inclusive mesmo reconhecendo hoje como base do prefeito, que os projetos que aqui chegarem serão colocados em sessão extraordinária quando, como hoje foi feito, os vereadores fizerem esse requerimento de urgência especial no projeto. Então, quando cada um dos vereadores requererem a urgência especial desse projeto, é que a gente pretende votar o projeto que chega em cima da hora. Deixar claro que isso não é uma novidade do governo Bimbão, né? Na gestão passada, tanto do prefeito como até do vereador Dr. Alexandre, foram votados projetos nesse nível de paridade, né? Chegado, convocado e votado, e com a mensagem ruim. Isso não vai servir de desculpa para o prefeito Bimbão, para as pessoas que formulam o projeto para ele lá. Amanhã mesmo irei lá cobrar isso, porque a importância da mensagem é a vinculação que ela tem. A ideia de quando eu fiz esse projeto aí, era de saber, hoje está se aprovando 100 mil, porque vai se realizar campeonato, vai se realizar uma prova, vai se realizar... então tem que saber cada uma das coisas, porque amanhã ou depois, se dinheiro é usado para um outro fim, a gente tem como cobrar. Então, obviamente... Uma parte, vereador, no momento importante. Pois não, vereador. Na verdade, realmente, Vossa Senhoria, a gente conversou na Secretaria Legislativa, parabenizar pela postura com relação a isso, e a questão da mensagem, o senhor deve se recordar de um caso da primeira legislatura nossa, que a gente votou um projeto acreditando que era, por exemplo, a manutenção da atividade esportiva das escolinhas, e aí não tinha nada na mensagem, se aprovou um serviço de terceiro, e daí, na verdade, foi gasto dinheiro com uma domingo nos bairros, né, de férias, e aí criou todo esse reboliço. Então, assim, parabéns por essa postura, e assim, que aqui o pessoal que tem uma base aí, vamos dizer assim, que cobre realmente isso na mensagem, até para a gente ter segurança, porque às vezes não é nem o prefeito tomar uma postura, às vezes o departamento, eu fiz e você confia que você aprovou aquele projeto para determinada situação e acaba não sendo. Então, era só esse complemento mesmo. Então, e nós iremos cobrar isso. E, inclusive, um dos motivos, na época que me levou a pensar o projeto de lei para ter uma mensagem vinculando, foi exatamente o que o vereador citou. Nós aprovamos aqui de boa fé, com rapidez para atividades desportivas, e desvirtuou aquilo que foi provado e nem ilícito era. Então, nós tratamos de colocar o que é isso daí no radar da ilegalidade. Então, se a informação é que o vereador precisa de 20 mil reais, um exemplo, para comprar insumo, material desportivo, os 20 mil reais tem que ser gasto com material desportivo, porque senão não serve a nada a fiscalização nossa. Então, esse pequeno problema que a gente espera não se repita, vou amanhã até a prefeitura conversar com o prefeito, vou lá na administração também, para falar dessas questões de pontuar a mensagem para o vereador, para a gente ter essa tranquilidade. É algo assim. Ao passo que a gente fala assim, que a gente espera
que nas ocasiões de votar projeto em sessão extraordinária, que tenha por parte dos vereadores esse requerimento de urgência especial, vez por outra, obviamente, a critério da administração, por fazer parte do grupo do prefeito, quando ele solicitar, chamar-nos lá, falar, eu preciso que vote esse projeto, né? Obviamente que a gente vai atender. Grupo político é grupo político, ponto final, a gente tem que estar do lado. Obviamente, em questões como essa que são apontadas, também tem que chegar lá e falar, prefeito, a gente precisa que eu faça sim. A questão da retirada de verba que está saindo do esporte para o esporte, que é da reforma do campo, é que ali existe uma dotação, não existe dinheiro para fazer isso, é só uma dotação que vai ser trocado de lugar, porque se for usar o dinheiro para fazer a reforma, já não tem dinheiro para as atividades. É importante que se frise isso. E se aparecer ao longo desse ano verba para, não sei nem como dizer, na questão do campo lá, se é a reforma, o que seria? A gente vota o crédito suplementar aqui com a maior facilidade do mundo. Agora, fato que me estranha é pensar em não votar uma atividade dessa, porque foi descerrada a placa do Campo do Paraíso. O campo está inaugurado. Então, se tinha mais coisa para fazer, não devia ter inaugurado no passado, para que seja um subentendimento de que existem coisas pendentes de fazer. Como que se inaugura algo inacabado? Então, ou tem alguma coisa errada nisso, ou, sei lá. Então, o que eu penso é o seguinte, o campo está inaugurado, está feito, está para uso, vamos usar. Se aparecer dinheiro para fazer uma arquibancada, para o campo municipal passar a ser um estádio, uma meia arquibancada, qualquer coisa que seja, uma troca de grama, é só mandar o crédito para casa, suplementar. Pois não, vereador. Só para esclarecer, eu acompanhei isso no final do ano passado, realmente a ideia era se viesse fazer algum melhoramento como arquibancada, a ideia era essa. Por isso deixou uma dotação pronta para isso, independente de ser utilizado ou ser possível ou não fazer arquibancada. Só para esclarecer. Então, e tendo condição orçamentária, vindo o projeto para a Câmara, tenho certeza da unanimidade dos votos para uma arquibancada, para qualquer benfeitoria que seja feito lá. É importante que se frise, quem pede, por exemplo, é o próprio diretor de departamento, a suplementação de uma ficha para outra. Então, sabe ele, tem conhecimento ele, que infelizmente nesse momento não tem dinheiro. E aquela dotação, ela obviamente vai servir para complementar uma outra ficha, aí sim, para ser utilizada com todas as atividades do município. Só recapitulando, lembrando que amanhã mesmo, como eu disse, estarei lá na prefeitura, vou até a administração, pedir essa gentileza de ter o cuidado nessas questões da mensagem, para que o vereador possa saber que dentro da nossa casa, ponto a ponto daquilo que se tem votado e, obviamente, pedir aí um prazo de entregar o projeto na quinta, para que o vereador já retire ele, tenha sexta-feira, o sábado e domingo para analisar, e já na segunda-feira de manhã, as dúvidas que tiver, que vá até a prefeitura lá, que está de portas abertas, eu tenho certeza, para tirar a dúvida de cada um de nós. Por hora, são só as minhas considerações. Continua a discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco o projeto em votação. Projeto de lei aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de lei... Pois não, vereador? Solicito a retirada desse projeto por 2 sessões, tendo visto algumas dúvidas que nós estamos sanando aí, até os outros vereadores também, junto à diretoria jurídica da casa. Coloco em discussão o pedido do vereador Alexandre Amaral em adiar por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 3/2017. Discussão, pedido do vereador. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Alexandre. Fica adiada por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 3/2017. Por conseguinte, a emenda número 1/2017 também sai da ordem do dia. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 3/2017-L. Discussão única do projeto de lei 8/2017, discussão única do projeto de lei 10/2017 e discussão única do projeto de lei 11/2017. A discussão única também do projeto de decreto legislativos, dos projetos de decreto legislativo número 1, 2 e 3/2017. Nada mais havendo a tratar, damos a mesma sessão por encerrada, desejando boa noite a todos.